gente, vamos lá para mais uma chave. A nossa chave de hoje é movimento, né? Nós precisamos sempre estar em movimento, sempre estar se movimentando. Tudo está se movimentando o tempo todo, né? E a gente precisa estar em movimento para conseguir prosperar. Como eu já disse aqui, prosperidade não é apenas dinheiro, né? É você fazer uma vida com propósito, uma vida de verdade. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, né? Este movimento. Então, você que está aí, que ainda não nos segue ou não está participando do grupo, aqui no link tem, tá? É um grupo para a gente trocar as atividades. Meu cachorro quer participar da aula também, vocês relevem. Então, vai ficar aqui embaixo na descrição do grupo, na descrição do vídeo, tá? Aproveita, curte, compartilha, comenta aí o que você achou da aula, que vai ser um prazer ter você aqui com a gente todo dia. E o transbordo sempre continua quando as câmeras fecham, né? E aí as câmeras abrem de verdade, tá, gente? Muita gente fica escondido, só abre a câmera quando a gente para de gravar, mas é assim mesmo. Então, bora lá falar sobre movimento, né? Nós precisamos, tudo está em movimento, a terra está em movimento, o ar está em movimento, todas as coisas naturais estão em movimento. E nós estamos em movimento o tempo todo, né? O nosso caminhar é um movimento, o nosso ficar parado é um movimento, o nosso procrastinar é um movimento, tudo a gente precisa estar em movimento, estar em ação, né? Então, quando a gente ousa ficar parado, né? Quando a gente quer ficar parado, a gente acaba engolido pelo movimento, né? Porque já que tudo está se movimentando, está passando ali, né? Mas aí, a primeira perguntinha, né? O que é movimento? É quebrar a inércia de estar parado, né? Realmente se movimentar, sair do lugar, né? E no movimento, a gente precisa carregar para os nossos movimentos somente aquilo que vão nos levar para frente, né? Então, a importância da gente ser desapegado, de deixar as coisas para lá, de deixar as coisas para depois, de deixar as coisas para depois, não, as coisas que já passaram, tá? Então, tudo aquilo ali que não faz sentido mais no percurso, que não faz sentido mais na caminhada, precisa ficar para trás. Por quê? Porque vai atrapalhar a fluidez do nosso movimento. Pensa você aí, tentando se movimentar e carregando tudo, carregando todas as coisas que você já passou na sua vida dentro de uma mochilinha, né? Vamos colocar que elas são pedrinhas. Você quer carregar as pessoas da sua família, você quer carregar o mal que as pessoas te fizeram, porque eu já falei sobre isso e vou falar novamente. Às vezes a pessoa faz um mal para a gente, ela faz um mal naquele momento, mas quem determina se nós vamos carregar aquilo para o resto da nossa vida somos nós. Então não é a pessoa mais que está nos machucando, somos nós mesmos. Então, quando eu decido carregar essa pedra durante o meu movimento, né, que a gente colocou o símbolo aí de pedra, eu estou querendo carregar o que não precisa, né? Quando eu vou trazendo as minhas crenças, né? As minhas crenças negativas, né? Aquilo que eu aprendi durante a minha caminhada, aquilo que eu escutei, trouxe como verdade para a minha vida. Então, eu não vou mudando ali o foco dessas crenças, eu não vou mudando essas crenças, eu vou trazendo isso, né? Pesado para o meu movimento e vai atrapalhando o meu movimento, né? A gente tem que tomar cuidado nos movimentos quando eles são aleatórios, ou seja, a gente não sabe que rumo nós estamos tomando. E tem uma chave que combina muito com o movimento nosso, eu tô coçando, que combina muito com o movimento, que é o quê? É a visão progressiva. Porque na visão progressiva, né, que foi a segunda chave que a gente falou, nós não falamos que nós precisamos sair, ou seja, estar em movimento, e enxergar apenas a próxima fase. Então, essas duas chaves, elas vêm muito ligado, porque eu preciso sair, né? Ou seja, me colocar em movimento para que eu enxergue a próxima fase, ter uma visão progressiva das próximas fases. Conforme eu vou vencendo aquelas fases, né? Eu vou
alcançando. Então, eu preciso me desconectar de tudo que não me dá fluidez no meu movimento, né? Então, é o que eu falei. Pensa você com essa mochila cheia de pedras, querendo carregar tudo, enquanto você está movimentando, enquanto você está indo no seu caminho do propósito, né? O que que vai acontecer? Você vai ficar muito mais pesado, você não tem fluidez no movimento, você tem mais dificuldade de caminhar, você vai dar menos passos. Então, a gente precisa levar com a gente nesse movimento apenas o que é necessário, né? E agora vamos trazer para a nossa vida aqui, né? Que a maioria aqui é empreendedor, trabalha com internet, a gente tem uma carinha nova aí, que não apareceu, na verdade, a Amanda. E aí, o que que acontece? Nós, a maioria que estamos aqui, a gente trabalha com internet, ou seja, a gente está no movimento de trazer informações, e com isso a gente tem que deixar para trás as crenças que não levam a gente nesses passos, né? Aquelas verdades que nos contaram, não fica mostrando sua vida, não fica falando de coisa que você não está vivendo. As experiências que você não vive é o que você não está mentalizando para viver. Oi, Amanda, tudo bem? Seja bem-vinda, tá? Primeira aulinha, eu acho que eu estou vendo você por aqui. Então, o que que acontece? Ah, sim, você veio como convidada da Andréia. Seja muito bem-vinda, tá? Então, gente, quando a gente se coloca em movimento, né? E aqui a gente acabou de ter um exemplo, né? Nós estamos no movimento, que é o quê? Mudar a nossa mentalidade com o estudo dessas chaves, né? E aí a Deia me mandou mensagem e falou: Bel, vou convidar uma amiga que eu contei para ela, ela ficou interessada em participar. E aí, pelo movimento que nós estamos fazendo, né? A Deia fez ali o convite para a Amanda, e a Amanda entrou para participar do movimento. E é assim que surgem os movimentos. Uma pessoa se coloca em movimento, determina ali através de uma causa, que a nossa causa aqui é o quê? Mudar a nossa mentalidade. Então, as pessoas certas, né, vão chegando, vão unindo no mesmo propósito, né? O movimento atrai gente. Então, a alma de todo ser humano, ele carrega algo. E quando ele está na mesma frequência, ele busca os movimentos. Então, aqui é um movimento da gente colocar para fora os nossos conhecimentos, fazer um transbordo, né? E por uma causa. Todo movimento é criado por uma pessoa e ele tem uma narrativa, né? Então, quando a gente cria um movimento, é porque ele tem uma intenção, né? Uma intencionalidade. As pessoas certas vai chegando, né? Então, e quando eu consigo criar esses movimentos, quando eu consigo me colocar no movimento no agora, né? Porque o passado, como eu disse, já passou. O futuro ainda vai vir. Então, o único lugar que eu resolvo o passado ou o futuro é no agora. Só no agora, se desligar a luz, gente. Só no agora eu consigo resolver, né, o meu passado e o meu futuro. Então, eu preciso estar conectado no agora. O movimento, ele é no agora, né? E o movimento, ele vai gerando autoridade. Então, quando você começa a se movimentar, você entra num grupo, você começa a ensinar para as pessoas aquilo que você sabe. Isso é um movimento. Quando você faz uma live no Instagram, quando você faz um stories no Instagram, isso é um movimento. Vão ter pessoas ali. Gente, hoje tá danado esse cachorro, né? Vão ter pessoas ali que vão se conectar ao seu movimento, né? Então, e nós precisamos fazer gestão, né, dos movimentos. Por quê? Porque se eu não faço gestão dos meus movimentos, se eu não faço gestão do que eu quero, do que eu não quero, para onde eu estou caminhando, ele fica aleatório. E aí o movimento não é válido, não é útil, vamos dizer assim, né? Porque nós precisamos fazer essa gestão para não perder tempo, né? E uma subchave, né?
do movimento é o desfrute. A cada movimento que você faz, você precisa desfrutar do que você está fazendo ali, né? Se conectar de verdade. E como é que eu consigo desfrutar do movimento? Quando eu começo a ser grato por tudo que está acontecendo. E muitas vezes, na maioria das vezes, né? Não muitas vezes, na maioria das vezes, os nossos bloqueios que a gente tinha, né? Que a gente precisa ressignificar. A gente já falou isso em outra chave, né? Para quem está chegando por aí agora, tem todos os vídeos aí no canal. É só você olhar, assistir, né? Acompanhar com a gente as atividades, está lá dentro do grupo, né? E aqui é um lugar mesmo da gente transbordar. E aí, quando a gente faz esse movimento, quando a gente é grato e a gente aprende a desfrutar, o movimento fica leve, fica legal, a gente consegue fazer de verdade. Então, os nossos bloqueios, né, eles nos ajudam a gerar movimentos que vão conectar outras pessoas que precisam ressignificar aqueles bloqueios, né? Como eu já disse, a gente não elimina bloqueios, a gente ressignifica, ou seja, traz um novo significado, tá? Então é isso, gente. Hoje, nossa aulinha sobre movimento. Quem vai dar uma palavrinha aí pra gente hoje? Fala aí, Tetê. Vou só chamar a atenção desse cachorro aqui, gente. Só um minuto, enquanto a Tetê fala. Estar em movimento. Estar no movimento é o que o Pablo Marçal ensina a gente o tempo todo, né? Para tudo que você for fazer na vida, você tem que estar em movimento. Para fazer novas conexões, para fazer novos negócios, para conectar com novas pessoas. Então, e aí a gente anota que quando a gente para, as coisas não acontecem. Quando a gente está em movimento, sempre está acontecendo alguma coisa nova. Sempre tem uma conexão nova. Sempre a gente conhece pessoas novas. E quando você vive ali na inércia de ficar parado, nada acontece. Pode falar, Cíntia? Você levantou a mão. Cíntia? Menina, não fui eu que levantei a mão, não. Foi a Amanda. Foi a Amanda. Levantar a mão, vai, Amanda. Desculpa. Pode falar, Amanda. Oi, pessoal, boa noite. Eu queria me apresentar e conhecer vocês, explicar como que eu cheguei aqui, né? Sim. Então, meu nome é Amanda, eu trabalho com comida saudável, tenho uma empresa low carb, funciona na minha casa mesmo. E eu não sei de onde vocês são, eu sou de BH, eu sou vizinha da André, que a gente treina junto na academia. E a gente conversa muito sobre isso, sobre evolução pessoal, sobre os projetos que a gente quer colocar em prática, sobre tudo isso. Ela me falou desse grupo, eu tive interesse assim, imediatamente. E aí eu entrei, não tô conseguindo acompanhar ainda tudo, tenho uma rotina bem apertada, igual aqui tava fechado, eu tava fazendo outras coisas aqui na cozinha, terminando de organizar as coisas, limpar enquanto eu tava ouvindo. Por isso até que a câmera tava fechada, né, pra ninguém ficar olhando pro meu teto. Mas é isso aí, queria conhecer também vocês um pouquinho melhor, saber se tem alguém de perto, saber se tem algum evento presencial. E é isso, vou me adequando devagarzinho aí, espero poder participar das próximas. Tá bom. É Seja isso, vai bem-vinda, Amanda. gerando movimento. Assim que a gente encerra a gravação aqui, a gente fica mais um pouquinho e aí a gente passa as atividades, aí a gente, cada uma se apresenta, tá? Só para não ficar muito grande a gravação. Aí a gente espera no finalzinho. Adorei te conhecer, seja muito bem-vinda. Participe desse movimento com a gente, ative essa chave de hoje, né? E vai aí, devagarzinho, vai conseguindo tudo aí. Bom? Bem-vinda. Obrigada. Gente, quem mais quer falar aí? Cíntia, Delei, Marinete. Olha, falar em movimento, eu acho que todo mundo aqui vive nisso todos os dias, né? É tanto movimento que acontece, a gente, através do movimento, que muitas coisas acontecem. Somente na vida da gente, a gente que está no digital, a gente vê o quanto é rápido quando você começa algum movimento, né? E às vezes, se você não é, né? Como se você não fazer alguma coisa, você acaba se frustrando. O movimento é bom, é ótimo, mas você tem que tomar cuidado também com
com você, o que você dá conta. Que às vezes a gente quer entrar no movimento das outras pessoas, mas a gente ainda não está preparado para o movimento, né? Você tem que ir no seu ritmo. Eu tenho o meu jeito de ser, a TT tem o jeito dela, a Ana é o jeito dela, a Abel, cada um aqui tem um jeito de ser. Então, a gente tem que tomar cuidado também. O movimento é bom, faz a gente agilizar, né? Mas também a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente quer entrar também demais, e às vezes você pega um monte de coisa para fazer, que você, não, eu tenho que ir, e acaba você não fazendo nada. Então, a gente tem que tomar cuidado também com isso, né? Em relação ao movimento. O movimento é muito bom, eu acho que é no movimento que você cresce, mas você tem que também ver aquilo que você dá conta. Qual que é as suas limitações? É a mesma coisa, um movimento é a mesma coisa, você viver o processo. Assim como você entra no movimento, você também tem que viver o processo. Porque cada pessoa está num ritmo, cada pessoa está ela está ela está num degrau da escada, né? Então, assim, o movimento, ele também nos faz, o movimento, ele nos faz também vir para a realidade, na nossa realidade também, né? Porque você vê muitas coisas acontecendo, que às vezes você fica, né, igual, por exemplo, eu estava lá na CLT há 20 anos, eu ficava lá, para mim estava tudo bem, mas quando eu entendi que CLT, né, que o mundo de CLT, você vai ficar ali parado no tempo, você não vai ver as coisas acontecer, eu resolvi o quê? Entrar no meu movimento, não no movimento dos outros, mas no meu movimento, naquilo que eu tenho que ser transformado. Então, quando a gente se fala em movimento, a gente tem que tomar cuidado também, eu acho, nesses detalhes, né, em questão de você se respeitar, e cada um está no processo, né? Cada um está num degrau. E saber também que, às vezes, num movimento, cada um vai contribuir, até, né? Como diz a TT, ela tem a chave lá e ela está aqui para trocar a chave dela com quem, né? Às vezes tem chave que eu não tenho, que a TT tem, que a Bel tem, que eu não tenho. E a gente também, o quê? Ser humilde né? E nessas coisas, de aprender, de querer ser humilde também, né? Porque muitas das vezes eu vejo que às vezes tem as pessoas que têm o movimento dela e ela não quer aprender, né? Ela não quer se cuidar, ela não quer parar um tempo para ela poder realizar né, os projetos. Então, assim, isso é muito bom. Assim, acho que na minha vida foi a melhor coisa que foi eu entrar no movimento, sabe? Sair da rotina, sair da inércia dali, achar que o mundo de CLT é só aquilo ali. Então, assim, é muito bom isso. Eu gosto de estar nesses movimentos. E todo movimento é assim, né? Tem movimento que a gente vai e só assiste, tem movimento que a gente vai e compartilha, tem movimento que a gente vai e contribui, e tem movimento que a gente está ali assistindo, contribuindo, colocando em prática, né? Fazendo tudo. E é isso. E nos movimentos que a gente vai coletando, né, gente? Os feedbacks, vai trazendo as coisas para nossa vida. E é no movimento que a gente vai trabalhando a constância, né? Parabéns aí, Delei. É isso mesmo. Ah, e a Delei falou um ponto importante também, gente. O cachorro está me desconcentrando. Ela falou que às vezes a gente entra no movimento de alguém, né? E a gente tem que entender se aquele movimento é pra gente. E é isso, gente. Tem movimento que hoje fazem sentido, que depois não vai fazer mais. É por isso que a gente tem que aprender a desapegar. Por quê? Porque se a gente acostuma com as fases, a gente quer sempre permanecer naquele movimento. E tem certos tempos que aqueles movimentos não nos fazem sentido mais. E tá tudo bem. Né? É isso. Vai lá, Marinette. Eu? Eita, logo eu falar. Movimento constante, né? E você acabou de falar aí, Bel, que às vezes a gente participa do movimento,
Muitas das vezes a gente entra no movimento e a gente acha aquele movimento fraco. Às vezes ele não está fraco, a gente já passou da fase daquele movimento. A gente É, está a na gente fase só não se seguinte, conecta a naquela gente saber onde que a gente está, entendeu? E é isso, é constante movimento, igual as meninas falou aí. Se você parar, as coisas não acontecem, de nenhuma forma. Se você parar o movimento do seu corpo, as coisas não acontecem. Se você parar o movimento do espiritual, as coisas não acontecem. Se você parar o movimento do intelectual, as coisas não acontecem. Então, você tem que estar se movimentando. E não é movimentação em uma área, não, porque se você só orar, as coisas não acontecem. Se você só fazer dieta, as coisas não acontecem. Se você só estudar e não aplicar, as coisas não acontecem. Você tem que fazer movimento em todas as suas áreas, em todos os ciclos da sua vida, você tem que estar em movimento, sempre. Você falou uma coisa muito importante agora que me fez lembrar, até foi Falar um um negócio. tópico da aula, né? Falando justamente de quando a gente demora muito a gerar movimento. Por quê? Porque a gente quer acumular bagagem, acumular conhecimento, e esquece de colocar aquilo ali em prática, de gerar movimento com aquilo que você tem. Então, o que que você está fazendo? Você está pesando a mochila que você está carregando, você está atrapalhando a sua fluidez, você está atrapalhando o seu percurso, o seu caminho, né? O caminho que você vai percorrer, o seu movimento, porque o excesso de informação, muitas vezes, sem um foco, né? Sem você saber para qual caminho você está indo, ele só te pesa e não te traz clareza nenhuma, pelo contrário, né? Ele te deixa mais perdido ainda, então o seu movimento fica disperso. Lembra lá da chave da energia também que a gente falou, quando a gente dispersa energia para vários lugares, né? A gente não tem um foco, assim é o movimento. Se eu estiver movimentando para vários lados, eu perco a força. Então eu preciso ter a direção do meu movimento. Então, se você tem algo que você sabe, que é uma causa que você quer trabalhar, que é algo que você quer trabalhar, se conecte com aquele movimento e comece a caminhar nele. A bagagem que você já tem hoje, muita gente ainda não tem. Então, o seu movimento começa daí. O Pablo até falou uma coisa interessante nos stories dele hoje, que faz bem sentido com o movimento. É, igual a Maneca falou, a gente tem que estar movimentando todas as áreas da nossa vida. Só que tem uma que você vai focar mais. Tem uma que você vai buscar mais, trabalhar ela no ano. Igual, por exemplo, esse ano a meta dele é trabalhar mais descobrir o esporte, né? Fazer tudo de questão de esporte. Então, ele está mais focado nessa área. Então, por mais que a gente esteja a gente tem que estar com as áreas todas movimentadas da nossa vida, mas a gente busca o foco, aquela área nossa que é mais fraca naquele momento, que a gente precisa fortalecer ela e buscar movimentos que fazem sentido naquela área. Sim. É isso. É como que a Bel acabou de falar, ué. A gente, eu, né, falando de mim, eu tô com minha mochila lotada de conhecimento e não tô passando para frente. Não fiz nenhum produto para mim tirar esse conhecimento de dentro de mim. Então, o que é que acontece? Minha mochila de conhecimento está pesada. Mas nem por isso eu tenho que parar de aprender. Eu sempre vou ter que estar em movimento, aprendendo coisas novas. E o que eu já sei, eu tenho que estar passando para esvaziar na mochila para caber novas coisas. Não é porque eu estou cheia de conhecimento, que eu estou tipo, com obesidade mental, de conhecimento, que eu tenho que parar de estudar, que eu tenho que parar de buscar conhecimento. A gente vai continuar buscando, mas num grau mais Precisa acelerado. gerar movimentos com os conhecimentos, né? Você ir trocando ali. Eu libero um e coloco outro no lugar. Eu libero um e coloco outro no lugar. E assim, gente, a roda vai girando, né? E essa questão aí que a Tetê falou é muito importante. A gente ter uma área ali que a gente vai focar. E como que eu descubro isso? Fazendo perguntas, né? Entendendo aonde eu estou. E muitas vezes, né, as meninas aqui já fizeram uma sessão comigo, que é onde a gente olha essa área. Muitas vezes você está você está, né, focado em uma área e não é aquela área que você precisa focar. Você precisa olhar para outra área que vai te trazer mais sentido, que vai te deixar mais fluido, né? Que vai deixar a sua roda e da vida girar de uma maneira mais leve. Mas como você descobre isso? Quando você começa a fazer perguntas, quando você começa a direcionar. Pode ir lá, Amanda. A Cíntia também não falou nada hoje. Amanda, eu acho que você queria compartilhar mais alguma coisa, pode falar. Eu achei engraçado esse tema de hoje. Achei, na verdade, que conciliou, né? Eu tô com um grupo no WhatsApp também de um desafio que a gente fez em janeiro. Todo janeiro, na verdade, a gente faz um desafio, chama Janeiro Sem Açúcar.
E aí, esse ano, a gente deu uma premiação de R$ 500, e as pessoas lá naquele grupo, elas não queriam sair do grupo, elas queriam continuar lá. Então, os propósitos de alimentação saudável, vida saudável, qualidade de vida. Então, a gente fez um desafio para a quaresma, e a gente dividiu a quaresma em 6 semanas, e cada semana a gente ia tratar de um assunto. Então, a gente tratou de ansiedade, de depressão, de memória, e essa semana a gente estava trabalhando justamente de energia, que é justamente o que coincide com o tema dessa chave de hoje, né, que é o movimento. E lá a gente estava falando sobre os. Aí toda semana a gente coloca os alimentos para poder ajudar, e também um ato concreto, uma ação, justamente para poder você ver que aquilo está acontecendo de alguma forma, né? Então, uma dessas semanas, os alimentos eram café, canela e, se eu não me engano, castanhas. Aí tem sempre uma nutricionista, uma psicóloga, ela explica, né, o que os alimentos fazem para dar energia. Tem até uma live lá no Instagram depois, se alguém quiser assistir, ficou bem rapidinho, ficou 30 minutos. E a psicóloga fala como que o comportamental influencia. E aí ela estava explicando tudo isso, explicando também da alimentação saudável e tal. E coincidentemente, essa semana é uma semana que eu tô com uma energia muito baixa. Eu não sei o que aconteceu de sábado para cá, mas assim, eu tô com muita preguiça, com muito sono, com muita indisposição, com muita vontade de fazer nada, sabe? Quando você realmente satura, você fala assim, gente, eu não tô aguentando mais, eu preciso não fazer nada, eu não quero, os compromissos estão batendo na porta e a gente não quer fazer nada. A gente chega num estado, tipo assim, de saturação, fala assim, eu cansei. Eu não quero fazer nada, eu não quero ver ninguém, eu não quero lugar nenhum, eu não quero honrar com os compromissos que eu já fiz. E aí eu tava ouvindo vocês falando sobre a constância e sobre a inércia, né? Quando a inércia também é uma constância, né? Quando você se coloca naquele lugar de estar fazendo sempre a mesma coisa, você pode, às vezes, estar parado. Às vezes a gente está achando que a gente está parado, mas você está constante ali no seu objetivo, no seu foco que você está fazendo de alguma forma. E engraçado como que tudo isso conciliou dessa forma. Eu queria compartilhar com vocês, incentivar vocês a tomar café com canela, para ter mais energia, para ter mais movimento. E essa questão do movimento, né, dos alimentos, tem tudo a ver, né? A gente, antes de abrir a câmera, a gente estava falando, estava eu, a Adele e a Ana conversando, e eu falei que deve ser algo que está acontecendo, porque está todo mundo reclamando que está cansado, que está difícil, que está complicado. A gente, quem está assistindo esse vídeo depois, conta aqui pra gente se vocês também estão assim. Porque tem que ter alguma explicação. Ou será que nós estamos todos dispersando energia para vários movimentos e que não estão trazendo prosperidade para a nossa vida, né? Pode ser também. Entende? Quando a gente está muito perdido e a gente fica em busca de encontrar aquilo ali. Quando a gente começa a encontrar, a gente sabe, né? Mas a gente precisa agir, a gente precisa estar em movimento, a gente precisa se colocar em movimento para a gente saber, né? E o movimento, gente, para a gente que está na área da internet, né? Área de vendas, está aí comunicando muitas vezes. Tudo. Você vai fazer um lançamento, você precisa de movimento. Se você vai montar uma mentoria, você precisa de movimento. Se você vai montar um grupo de estudo, você precisa de movimento. Se você vai fazer uma venda, você precisa de movimento. Se você ficar parada, se você ficar inerte, nada acontece. Mas é o que a Amanda falou, né? Às vezes você só está repetindo os mesmos movimentos, mas não estão te levando para frente, né? Mas você está fazendo um movimento. Só não está contribuindo para o que você quer na sua vida. E aí, como que você descobre, né? Se você está parado ou está em movimento? Fazendo perguntas. Todas as respostas estão em nós, né? Eu acho que a chave que a gente mais precisa ativar de todas que passou é a chave das perguntas, né? De perguntas, porque é a que mais é necessária, né? A que mais a gente precisa ativar. Se fazer perguntas sempre, tá sempre perguntando, né? Porque todas as respostas nós já sabemos. Então, nós precisamos encontrar aí as nossas respostas. E Tem uma frase. depois você vai contar para a gente desse movimento aí, desse grupo, que achei interessante. Depois eu mando o link lá para vocês. Tem uma frase muito. Deve ser de alguém famoso, né?
que ela é bem reconhecida, que fala assim, o que te fez chegar até aqui não vai te levar até onde você quer chegar. Então, às vezes, a gente realmente tá em movimento, mas tá inerte, né? Tá sem evoluir. Mas aí eu acho que vale se perguntar, onde eu tô, está bom? Estou satisfeita onde eu estou? Então, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Não está bom, eu quero mais, então eu preciso fazer, sim, um pouquinho a mais. Sim, é isso. Também quero saber desse grupo aí. É. Cíntia, contribui um pouquinho aí com a gente também? A Cíntia hoje tá caladinha. Ela deve estar fazendo alguma coisa, amiga. É. Finaliza e depois ela aparece. Ah, ela tá cozinhando. Então hoje ela vai ficar devendo pra gente essa palavrinha. Ô, gente, esse negócio de movimento é uma coisa assim, eu acho que, né, nós todos aqui, né, a gente se conheceu por causa de um movimento, né? Nós estamos aqui reunidos devido a um movimento. E é muito bom a gente, às vezes, entrar, né, no movimento onde as pessoas estão com o mesmo propósito. Porque tem isso também, né? É igual a Amanda falou, ela tem um grupo que, né, tem lá as pessoas com o mesmo propósito. E como o resultado vem, como isso é gratificante. Porque também os movimentos, eles acontecem porque tem pessoas ali que querem crescer, né? Porque pode ver, quando uma pessoa chega no movimento que ela não tem nada a ver, a tendência é o quê? É apagar o movimento, né? O movimento não continuar. E isso é tão legal quando a gente encontra pessoas com os mesmos propósitos, né? Um dia eu até ouvi um rapaz falando o seguinte, o que que faz a gente crescer? Network. O que que pode fazer a gente, o que também faz a gente também dar errado? Network. E a mesma coisa é movimento, né? Porque às vezes a gente fica tão, né, acha que é só aquele movimento ali que vai funcionar e não vai para lugar nenhum mais. Então a gente também, é onde que eu falo, o cuidado que a gente tem, né? Ele pode te levar, o movimento pode fazer explodir, como também o movimento pode fazer voltar para trás, né? E isso é legal, mas a gente vê, a gente saber nos conhecer diante do movimento e saber que a gente consegue chegar, que às vezes a gente fica assim, ai, nó, fulano, ele está no movimento, como é que ele conseguiu, mas como que ele começou aquele movimento? Às vezes também você, do seu jeito, você vai fazer o seu movimento. E você vai atingir pessoas que às vezes a gente fica tão assim, ah, será que, né, aquela incapacidade, ah, será que eu fizer isso vai funcionar? Né? Ah, não. Aí a gente se sente com incapacidade. E a gente é capaz de fazer um movimento, né? Igual o Pablo o tempo todo fica falando, que ele fala que dá vontade assim, gente, eu quero que vocês e cada um de vocês faça o seu movimento. Porque você pensa bem, né, igual a Amanda tem a equipe dela, ela está motivando pessoas, ela está o quê? Fazendo pessoas crescer. A Bel está aqui nesse grupo aqui, né? Quantos dias nós já estamos aqui, Bel? Né? Já até perdi a conta. 27. Ou seja, nós já estamos há 27 dias aqui, ó, juntas aqui. E aqui a gente já, depois que desligar a câmera, aqui a gente já chorou, a gente já contou, a gente já contribuiu, coisas que a gente jamais, né, que não teria coragem de falar, às vezes, com outras pessoas, e a gente contribui quanto nós saímos mais leve, né? Às vezes, talvez, se a Abel fala assim, ah, né, já teve dia da Abel, só ela aqui, e ela fez, ela continuou o movimento, né? Então, assim, às vezes a gente fica, né? Quantas pessoas falam assim, que às vezes tem uma pessoa na sala e, ah, não, só tem um, vou fazer não. E às vezes, depois, se ela gravou, olha para você ver, aí tem o poder da internet. Sim. Quantas pessoas não vão alcançar? Às vezes tem lá 100 pessoas, talvez, né? Ela não falaria para essas pessoas, mas o vídeo dela entregará para 20, para 100, para 50, né? Hoje nós somos aqui 5 pessoas, mas o vídeo dela, daqui a pouco, se ela estiver lá no YouTube, vai entregar para 100, para 500. Imagina, no decorrer são 48 chaves, não é isso, Bel? São 48? 48 chaves, quantas pessoas vão, né? Olha para você ver, se cada dia ela alcançar 100 pessoas, no final, quantas pessoas que ela não tem? Né? Se a gente for fazer a questão da conta, a gente acha que não tem nada a ver. É o quê? É mudando de 5 em 5, 10 em 10,
2020, isso aqui é para você ver. A Andrea já falou com a Amanda lá, ó. Já veio a Amanda. Quantas pessoas já passou aqui, viu que não é, caiu. E quantas pessoas vêm passando e as pessoas. Veio a Cíntia, né? Você vai com. As pessoas vão aparecendo e vão aprendendo. E isso que é legal, que eu acho bacana da gente estar aqui. Sim. E muitas vezes a gente deixa de criar um movimento, de criar algo por não se sentir preparada. Eu tô desde janeiro querendo abrir esse grupo, né, para poder estudar e falava, gente, mas não, eu não vou dar conta, que não sei o que e tal. E aí chamei ali, né, falei, vão comigo, mas a maioria das chaves aqui sou eu que faço, né? Mas, gente, pensa, hoje nós estamos na aula 27, nós já giramos 27 chaves com essa de hoje, né? Então, nós já passamos aí da metade das chaves e tá assim, tão gostoso, tão leve, por quê? Porque nós deixamos esse movimento leve, nós deixamos ele fluido, né? A gente conecta aqui, a gente transborda, a gente passa ali um pouquinho de cada um e isso é muito gostoso, né? A Cíntia colocou aí que ela gostou muito gosta muito do grupo, né? Que a gente vai fazendo, ela sair da inércia ali e tal. Eu até deixei um comentário ali falando que esse movimento hoje só acontece por causa dela, porque lá o Gerônimo Temer, quando a gente faz o curso com ele, né? Eu sou formada em coach pela escola dele, já fiz vários programas dele. Ele fala muito do efeito borboleta, né? O que a gente faz hoje determina onde a gente vai estar amanhã. E vou ler para você. E aí a gente vai determinando, né? Então, uma ação que eu tomei lá atrás primeiramente, né? Como é que eu me conectei nesse grupo? Então, eu precisei de um movimento. Lá atrás, eu entrei num curso da Adriana Santana, me conectei com a TT, depois eu fui para um curso, aí fui descobrindo o desenvolvimento pessoal, aquela coisa, vim trabalhar na internet, notei o quanto o autoconhecimento era necessário, fui fazer a formação em coach analista de perfil comportamental, né? Fui fazer os meus primeiros atendimentos ali. Eu conheci a Cíntia, né, que me colocou para frente, me falou, Bel, você está preparada? Que pega muitas vezes na minha mão e fala, vamos, vai, me empurra, me impulsiona, né? E com isso eu fui conhecendo mais pessoas, mas por quê? Porque eu estava em movimento, né? Aí eu conheci a Marinette junto com a TT, quando eu fui no evento do Pablo, e aí a gente foi conectando cada vez com mais pessoas, e cada pessoas vão chegando, né? Conheci a Derlenice através das meninas, conheci a Deia, agora chegou a Amanda, né? A Kátia veio através dos cursos que a gente faz e tudo, gente, a gente está gerando movimento, a gente está ali buscando conhecimento, a gente está ali buscando fazer algo para gerar um movimento, né? E esse efeito borboleta, ele fala muito disso, né? Quando eu tomo uma ação, eu estou mudando tudo que vem pela frente. Então, toda vez que eu me movimento para algo, para uma direção, eu estou mudando o que vem pela frente, né? Então, eu estou mudando a vida de alguém, eu estou transformando a vida de alguém, eu estou mudando a minha vida, eu estou transformando a minha vida. E foi até bom esse comentário da Cíntia que me fez lembrar disso, né? O Gerando fala disso em vários eventos dele, né? Do efeito borboleta, a gente se colocar em movimento, né? A gente ir se preparando ali para sair do casulo, para desabrochar, né? Então, aproveitando, fazendo aqui, né? O agradecimento por todas vocês acreditarem que a gente é capaz, estar aqui sempre comigo, me ajudando. Agradecer a Cíntia por ter me impulsionado a falar cada vez mais, né? E por tudo que veio acontecendo. E para vocês não me deixarem sozinha, né? Mas a Derlei falou um negócio que é importante. Muitas vezes as pessoas querem fazer movimentos, mas querendo um grande número de pessoas. E a gente precisa entender que todo movimento, ele tem uma causa e ele tem um porquê, né? E aí, lá no grupo, a gente é 50 e tantas pessoas, né? E vem 5, 6, 9. Pode deixar, Cíntia, não vou ficar parada. Não podemos mais, nós aprendemos essa chave de movimento, precisamos, ó, rodar ela todos os dias. E assim, não é sobre pessoas,
é sobre a gente estar se movimentando, é sobre a gente estar treinando, né? Então a gente precisa aprender isso. A gente precisa entender que o nosso movimento se conecta com as pessoas certas e no momento certo, e tudo é uma preparação. Então, se hoje você fala para 6, você fala para 10, você fala para 5, ou você fala para 1, você está aprendendo. Ou você entra aqui e não fala para ninguém, você está aprendendo. Você só não pode deixar de se movimentar, deixar de fazer, porque não é sobre o outro, é sobre você, tá? E assim, gente, vamos encerrar essa nossa chave de hoje, então, né? Que foi aí a chave de movimento. Então, se coloque em movimento, né? Saiba que tudo na nossa vida é movimento. A gente vive em movimento, a gente morre e continua em movimento. E é isso, a gente precisa se movimentar. Conta pra gente que você gostou dessa aula. Até amanhã, beijão, viu? Amanhã estamos aí de novo, às 18 horas da manhã de novo, tá? E é isso, gente. A gente precisa sempre se colocar em movimento, estar movimentando e fazendo as coisas acontecerem, tá? Até amanhã. Aproveita, segue aqui o canal, curte, compartilha e ajuda a gente a transmitir esse movimento para mais pessoas. E se você, assim como a Amanda, ainda não estava participando do movimento, mas quer vir participar com a gente, o link do grupo fica aqui embaixo. Tem o meu Instagram também. Venha participar com a gente, vai ser um prazer ter você por aqui. E é isso, amanhã temos mais uma chave. Tchau!